Olá! Sejam muito bem-vindos à nossa pergunta pro Missy. Isso aí. Hoje no nosso Pergunta pro Missy, a gente quer compartilhar com vocês um pouquinho sobre o nosso estudo de teologia. A primeira coisa que a gente quer falar é sobre o que é teologia. Pois é, porque teologia é um nome de um curso da faculdade. Assim como a gente fez teologia, tem teologia em outras faculdades, não sei o que falar. A faculdade que a gente fez o curso de teologia foi a Faculdade Luterana de Teologia. E existem cursos de teologia em vários lugares. Hoje, os cursos de teologia que formam pastores e missionários geralmente são aqueles da FLT, da FATEV em Curitiba e da ESTE em São Leopoldo. O curso que a gente fez foi em São Bento do Sul. E o curso de teologia ele estuda a respeito do relacionamento que o homem tem com Deus ou o conhecimento que o homem tem de Deus. Como o nosso curso ele era da Faculdade Luterana, então o fundamento do nosso curso é a Reforma Luterana e a Escritura. A gente estuda a respeito da revelação de Deus nas outras religiões, mas especificamente estamos estudando Deus da Bíblia. Uma coisa que a gente crê que nos levou a fazer teologia é porque Deus ele nos chamou. E David, como é que foi isso pra você? Essa questão do chamado é algo que a gente escuta muito a respeito lá dentro do curso. Pessoas que vêm estudar teologia porque dizem recebi um chamado de Deus. E até também acontece, né? Pessoas que vão lá estudar o curso para conhecer mais a respeito de Deus ou a respeito da teologia em geral. E lá tem um encontro com Deus. A gente teve alguns colegas que isso aconteceu. Mas o meu encontro com Deus aconteceu antes. Em 2005, no Encontrão de Ituporanga, foi o momento que eu comecei a ter uma caminhada e um firmamento de fé com Deus. Porque ali eu sabia que Deus ele havia me chamado para ser o seu servo e para servi-lo, mas eu não sabia bem aonde. Em 2009, no EJN, o Encontrão Jovem Nacional que aconteceu lá em Joinville, eu ouvi falar a respeito da teologia e pensei, poxa, eu acho que esse é o caminho que eu tenho para conhecer um pouco mais a respeito de Deus. Então eu fui me informar um pouco mais a respeito de como é que poderia aprender mais sobre esse Deus, porque eu queria servi-lo e eu sabia que eu tinha que servir a Deus de alguma forma e eu me inscrevi para fazer o curso bíblico básico, o CBB. Ele também acontece em São Bento do Sul. Em 2010 eu fiz o CBB, que é o curso bíblico básico, que é 1 ano, e depois em 2011 eu comecei a fazer o curso de teologia, que é a faculdade, a graduação. Assim foi como aconteceu esse chamado para mim. Mas Deus havia deixado na minha vida muito claro que eu fui criado para servi-lo. A maneira como servi-lo é que eu não sabia. Então essa curiosidade me levou a fazer teologia. E pra te dizer? Pois é, pra mim foi assim que eu sempre estava bem perto dos missionários da minha comunidade, porque a gente morava no mesmo pátio. Eu morava no pátio da igreja, então eu tava sempre vendo o trabalho deles, achava legal. Eles até diziam, olha, você já pensou em fazer teologia? E eu sempre ficava, nossa, não, isso é uma coisa pra pessoas muito diferentes, uma coisa muito longe de mim, como é que eu vou fazer um negócio desse? Não, nada a ver. E aí eu sempre negava isso pra mim mesma, pensava, não vou dar conta, não vai ser legal, não sei. Não sei o que eu pensava direito, mas eu pensava que aquilo não era pra mim. E aí foi também no Encontrei um Jovem lá em Ituporanga que eu ouvi sobre o curso de teologia e aquele pessoal que estava falando sobre isso, eles fizeram um chamado audível. Eles disseram, se você quer fazer teologia, se você sente no coração o desejo de fazer teologia, eu quero convidar você a vir aqui na frente que a gente quer orar por você. E eu fiquei assim, não, nada a ver, não, eu nem vou. E daí eles continuaram insistindo, até que de repente aquele cara falou assim, ó, se você não quer vir, não vem, então fica aí e tudo certo. Aí eu pensei, não, agora eu vou. Aí eu levantei e foi naquele dia que eu decidi fazer teologia. Até uma curiosidade, agora a Zé comentou um negócio que aconteceu muito parecido comigo. O meu pai, ele fez o curso de teologia, se não me engano foi em 91. E daí o desejo dele era que pelo menos um dos filhos pudesse também fazer o CBB ou o curso de teologia. Aí meu pai perguntou pro meu irmão, você não gostaria de fazer pelo menos o CBB, conhecer um pouco da teologia? Meu irmão, não, foi fazer outra faculdade. Aí depois perguntou pra minha irmã, você não gostaria de fazer o CBB? Aí a minha irmã, não. Aí, passado algum tempo, veio o David, nasceu, e daí cresceu, e daí meu pai disse, sabe o que? A indústria metal mecânica está melhorando muito aqui em Joinville. Que tal você fazer um curso para poder trabalhar dentro de uma empresa? Deu? Fazer CBB. Tudo invertido. Mas eu fui lá fazer o curso bíblico básico e eu tenho que dizer, eu me apaixonei por teologia. Porque aí, quanto mais eu conhecia a respeito de Deus, mais eu via que eu precisava conhecer mais.
E outra coisa que eu achei bem legal lá do lugar que a gente morou é que a gente morava em alojamentos, o alojamento masculino e o alojamento feminino. E lá a gente conhece pessoas de todos os lugares. Então cada pessoa lá tem um quarto que divide geralmente com uma, duas ou até três pessoas. E essas pessoas, elas estão juntos, né? Crescendo na vida de fé, aprendendo a respeito da palavra de Deus. Então pra mim isso foi uma experiência bem legal. É verdade, a minha colega de quarto, Jéssica, que é muito especial pra mim, foi bem importante. E nesse tempo eu passei por várias dificuldades. Essa é a próxima coisa que a gente ia conversar. Ó! Olha só, se a gente teve crises no meio do chamado. Pessoalmente, eu creio que uma das primeiras crises que a gente tem ao chegar lá é você ter um distanciamento de todas as pessoas que você conhecia antes, né? Pra você poder voltar pra casa, como é um estudo integral, é meio difícil. Eu morava em Joinville, o que facilitava as coisas. Eu podia descer e subir a serra no fim de semana que podia ver minha família, meus amigos. Mas tinha gente que nem ia dizer que não era assim o tempo todo. Eu acho que eu ia pra casa umas 5 vezes no ano, isso quando era bastante. Era um corte assim, ó, deixou o pai e mãe mesmo. E deixar pai e mãe significa que você tem que cozinhar sozinho, lavar roupa sozinho, arrumar o quarto sozinho. E olha, pra quem não sabia fritar um ovo, que nem eu, isso foi um desafio. Vivi na base de miojo no começo do curso inteiro. É por isso que a maioria do pessoal ganha uns quilinhos a mais quando vai pra faculdade. Mas além dessas crises de distanciamento, o que te afetou lá no curso? Pois é, quando eu tava quase na metade do curso, eu comecei a ficar meio desanimada. E daí eu percebi que era porque eu não tinha bem claro pra mim o que eu ia fazer depois que eu terminasse o curso. Daí o curso tava meio assim sem sentido. Eu fiquei tipo, tá, por que eu tô aqui? Mas aí Deus começou a mandar pessoas que foram me mostrando várias oportunidades que eu podia ter depois que eu terminasse o curso. Então clareou pra mim as minhas opções e aí foi bem melhor. E no meu caso, uma das primeiras crises que eu tive dentro do curso foi a respeito do conhecimento da Bíblia. Como eu tinha um conhecimento que ele era raso, aí eu cheguei lá e tinha algumas pessoas que tinham um conhecimento muito vasto a respeito de Bíblia, a respeito da história da Bíblia, não sei mais o que. E daí uma das primeiras crises que eu fui jogado foi nessa questão de, será que tudo que a Escritura diz é isso mesmo? Alguns veteranos que já tinham estudado teologia chegavam assim dizendo, tu acha que tu sabe tudo da Bíblia mesmo? Legavam umas perguntas e eu ficava, eu não sei nada da Bíblia. E assim, essas crises, elas são aquelas que vão refundamentando a nossa vida. A gente tem um fundamento e crê em algumas coisas, mas o fundamento em Deus, ele é sempre aprofundado. E se ele é raso, é claro, tem estruturas que são quebradas para depois serem substituídas por estruturas mais fortes. Mas para mim, uma crise muito grande que eu tive foi no ano de 2012, quando a gente teve um curso de oratória. E naquele curso de oratória, que é um curso para a gente aprender a falar em público, se expressar, que é basicamente o que a gente faz, né? A gente prega, então a gente era avaliado pela maneira como falava em público. E eu quase desisti do curso lá, tá louco? Eu pensava, eu não sei falar em público, eu não consigo pregar, eu sou horrível nisso. E eu queria desistir do curso o tempo todo lá, naquela matéria, foi para mim bem difícil. Ali foi o momento que eu quase larguei o curso, que eu pensei, não, isso não é para mim. Só que daí, depois eu fui fortalecido pelo seguinte pensamento. Quer saber, talvez a expressão não é o meu melhor dom, mas ainda assim, eu estou aqui para aprender mais de Deus e eu quero servir a Deus. E se eu me expressar não é o meu melhor dom, então eu vou me esforçar para que ele se torne algo natural para mim. E hoje eu acho que já melhorei bastante, mas ainda tem muito a melhorar. Ainda falo com a língua muito presa. E aí, depois desses 4 anos e meio estudando, será que valeu a pena? O que você acha? Na verdade, para nós foram 5 anos e meio, porque a gente ainda fez o curso bíblico básico. Mas tanto o curso bíblico básico quanto o de teologia valeram muito a pena. Eu aprendi muito na minha vida. Eu posso dizer assim que o que não foi fácil assim, do curso foi essa questão do financeiro, também dessa questão do distanciamento. O curso em si, ele é um curso difícil, ele exige muito de si mesmo. Os professores lá são muito bons. Então a gente sempre tinha um nível de cobrança muito alto, o que fazia com que a gente tivesse que dar o máximo de si. Por isso que o curso ele é integral mesmo. Você mora na faculdade, você faz as matérias da faculdade, e se tu estivesse fazendo outra coisa fora, seria muito difícil. A maioria das pessoas lá não consegue trabalhar enquanto faz o curso, porque se for trabalhar, não consegue se dedicar 100% ao curso. Mas ao final disso tudo, da convivência do alojamento, das experiências, também do que a gente teve lá de matérias e tudo mais, a gente teve várias matérias comunitárias, práticas, eu pude conhecer melhor os trabalhos do Serene, da Cruz Azul, a respeito do projeto do Renovar.
eu pude aprender um pouco mais a respeito de como é que a Melk e a SLB, elas estão trabalhando dentro das cidades. Para mim foi bom para conhecer elas também e para eu poder descobrir aonde então eu serviria a Deus. Porque a minha pergunta original é: qual é a melhor maneira que eu posso servir a Deus? Depois de receber esse aprofundamento teológico, eu pensei, bom, eu tenho bastante aprofundamento teológico e eu gostaria de transmitir isso para outras pessoas. Por isso eu vim trabalhar na Melk. Mas isso também trouxe uma edificação pessoal para mim. O meu relacionamento com Deus, ele se tornou com certeza mais íntimo. Quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente aprende sobre esse Deus e a gente se apaixona por essa palavra e pelo que Ele fez por nós. Então, além desse relacionamento com Deus, isso também ampliou meu relacionamento com as outras pessoas. A convivência do alojamento me fez aprender a tolerar o erro dos outros, a amar as pessoas do jeito que elas são, e para mim, essa experiência toda valeu muito a pena. Pois é, essa questão do financeiro é o que aperta para a maioria das pessoas, mas uma coisa que eu pude testemunhar na minha vida e também na de outros colegas foi que Deus, ele sempre sustenta. Se Ele foi quem chamou, Ele também vai capacitar a gente também de maneira financeira. Então, assim, Ele vai nos guardando e nos cuidando. Obrigado. Estuda teologia e aí vai trabalhar em outra área. Ainda assim, a teologia, ela é algo muito útil, que pode abençoar outras pessoas, porque se a gente está numa comunidade servindo as pessoas lá, a gente vai poder usar daquilo que a gente estudou ali no curso de teologia. Então, sempre tem algo para agregar. Até para isso tem o CBB, que foi o curso bíblico básico, porque o curso bíblico básico, ali da minha turma, que era de, se não me engano, 42 alunos, alguma coisa assim, foram 8 que ficaram para fazer teologia. Ou seja, a maioria das pessoas voltou para casa, voltou para a sua rotina, mas teve um aprofundamento teológico para poder servir a Deus lá no seu emprego, seja lá o que estivesse fazendo. Então eu acredito que tudo que tem a agregar para que a gente possa ter um relacionamento mais íntimo e aprofundamento nessa palavra, vale a pena. Conhecer a Deus nunca é uma experiência vazia, ela sempre volta com uma grande recompensa. Eu acredito que todos os anos que foram vividos lá, eles valeram muito a pena. E hoje eu não tenho nenhum tipo de arrependimento de ter feito o curso ou de ter feito a faculdade. Só talvez não ter aproveitado tanto e tão bem quanto eu poderia, mas valeu bastante a pena. Que é isso? A gente compartilha um pouco dessas experiências com vocês, para vocês conhecerem um pouquinho como é que foi para nós fazer teologia. E também, se você tem algum interesse em fazer o curso, nem que seja o CBB ou até o curso de teologia. A gente conheceu o curso da FLT lá em São Bento do Sul, também tem o curso da FATEV, da EST, tem outros cursos que a gente não pode falar porque a gente não participou, mas a gente sabe de pessoas que fizeram também nessas casas de formação. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, fala com a gente, também tem links aí na descrição do vídeo, que Deus, ele realmente trabalha na nossa vida e no nosso coração. Quanto mais intimidade a gente tem com Ele, quanto mais a gente conhece Ele, melhor a gente sabe para onde que a gente está indo também. Isso é meu testemunho pessoal. Então, tchau, gente. Isso aí. Bom legal. Fim de semana. Se tiverem motivos de oração ou vocês desejarem compartilhar alguma história também, quem sabe você também fez algum curso de teologia e foi legal para a tua vida, compartilha, conversa aí conosco e nos botamos à disposição. Os nossos números e contatos estão no final do vídeo. Deus abençoe vocês, tenham um bom fim de semana. Tchau.